Muito bem. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre o gerar. Mas antes do gerar, eu quero ler um texto em Romanos 6, 12 a 18. Quem puder me acompanhar. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes se ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Amém? Esse texto traz muito essa questão da entrega ao pecado e das consequências de ser instrumento de injustiça. Então, se nós nos entregamos aos nossos desejos e nos entregamos ao pecado, nós somos também instrumentos de injustiça. Está no texto. Então, não devemos nos entregar para o pecado. Porque é isso que ele causa. Ele não nos traz situações agradáveis para a nossa vida. Então, o prejuízo é ainda em terra. A célula, ela está morrendo aqui em terra. Um outro ponto que eu queria trazer para a gente conversar é o gerar. Porque quando nós aceitamos a Cristo e aceitamos a salvação em Cristo e recebemos essa salvação, a nossa vida, ela se transforma. Amém? A gente vive uma nova vida. Só que isso muitas vezes é muitas vezes não, né? Em todas as vezes ela é um processo. E às vezes é um processo que a gente ainda não entende direito o que está acontecendo na nossa vida. Quem já passou por isso? Quando se entregou a Jesus e que coisas começaram a acontecer na sua vida? Não é verdade? Vou trazer um exemplo aqui de uma mulher grávida. Quando uma mulher fica grávida e ela conta pra gente e a gente descobre, aí a gente fica, nossa, você está grávida! Mas a gente não está vendo muita coisa ali, né? A gente só está ali vendo, assim, né? A gente conversando ontem, eu falando para as meninas que quando eu fiquei grávida do Rafa, eu descobri, eu já estava tipo, com 3 meses, até um pouquinho mais. E eu achando que eu tinha engordado porque eu tinha comido muita paçoquinha. E a paçoquinha nasceu depois de 9 meses. Mas eu tinha certeza, eu falava assim, nossa, gente, eu olhava, nossa, mas eu preciso. Eu estava malhando, mas eu comendo a paçoquinha. Sabe aquela paçoquinha de rolha? Assim, toda noite comia uma paçoquinha. E aí eu falei, gente, mas não era o Rafael. E às vezes a pessoa aceitou Jesus, e a gente aceitou Jesus,
E algumas coisas começaram a acontecer na nossa vida, e a gente olha no espelho, aqui o espelho, a gente olha no espelho, e a gente nem se identifica mais com aquela pessoa, porque quando a gente fica grávida, a gente começa a falar, meu Deus, para onde que vai isso aqui? Para onde que eu vou com essa barriga? Engordei muito, o pé fica, o rosto fica grande, né? Quem nunca olhou no espelho e falou, para onde que está isso aqui? E a gente não se reconhece muito bem, e acredito que na vida cristã acontece isso também. A gente está vendo, mudou alguma coisa, mas ainda quem está olhando para a gente está vendo que tem alguma coisa estranha, diferente. Mas está vendo, não está conseguindo ver muita coisa aí. E aí a gente encontra depois essa pessoa com 6 meses. Aí, né, aí a grávida fica, né? Mostrando a barriga, até curva assim, né? Porque quem que as pessoas vejam a barriga? Porque, gente, estou grávida, eu quero que veja a barriga. De 3 meses a pessoa fica assim também, né? Mas ninguém vê. Mas tem até medo de entrar na fila do mercado e alguém falar, né, alguma coisa, o cara está grávida. Mas de 6 meses não. 6 meses aí a gente já não tem mais preocupação, né? Até de ir na praia, porque ninguém vai ficar falando que a gente está gorda, a gente está com uma barriga mesmo de neném. As minhas preocupações, já foi, viu, gente? Mas é alguma coisa visível, as pessoas veem. E isso, de certa forma, é algo que, olha, é bom, é algo que está acontecendo na nossa vida. E as pessoas conseguem identificar que, de fato, está tendo uma coisa muito positiva aí para frente. E muitas vezes isso é na nossa família não conhece Jesus. E aí as pessoas começam a ver aquela barriga, começam a ver a gente gerando algo de Deus ali, mas ainda não gerou. Ainda está nos 6 meses. Aí vem aquela dos 10 meses. Quem sabe que a gente não tem neném com 9. Isso para mim foi um absurdo. É com 10 meses, é 40 semanas. E aí, aquela barriga, eu lembro do Gustavo, a minha primeira barriga foi pior do que a segunda, no sentido do tamanho, que as pessoas não aguentavam mais olhar para mim. Eu lembro que eu vinha aqui, Itamar me falou ontem que eu colocava no culto, eu colocava o microfone aqui na barriga e respirava assim. Eu não aguentava mais, aquela barriga era muito grande, eu cansada, você não consegue dormir, você não tem lugar para virar. Mas está todo mundo vendo, todo mundo está cansado com você. Ninguém quer mais essa barriga. Cadê o neném? E o neném vem. E quando a gente gera esse neném, quando Deus trabalha na nossa vida e nasce a criança, é quando a nossa vida de fato é transformada na palavra de Deus. E todos que estão à nossa volta vê que o nosso caráter mudou, que a gente é outra pessoa, e que a gente tem outra fala, a gente tem um outro pensamento. Aquela pessoa sem filho não existe mais. É uma mãe, é uma pessoa que tem as criancinhas atrás, para onde vai, ela está, o fruto está atrás. Você vai para lá, está atrás, você vai para cá, está atrás. E o fruto de Cristo na nossa vida é assim. Não tem como esconder. As pessoas veem. E ele vai crescendo. Vai crescendo, vai virar adolescente, vai virar um jovem. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. O que devemos fazer é nos entregar ao processo do que Deus tem para fazer. Muitas vezes, o que acontece também é que nós encontramos a Jesus, a gente olha no espelho, está tudo diferente, ainda, às vezes, aparece um pouco de barriga, mas não sai daquilo. Às vezes, a gente até alcançou os 6 meses de gravidez, mas o bebê nunca nasce. Dá para ver que existe um processo. Mas essa pessoa, o fruto não sai.
Entende? E por que o fruto não sai, gente? Porque muitas vezes a gente está com Deus, falando de Deus, conversando com Deus, mas o pecado ainda está na nossa vida, nos atrapalhando a conquistar o reino de Deus, ainda em terra. E o que Deus quer fazer conosco é que a gente vivencie o fruto de Deus, a transformação do 100% na palavra de Deus. Isso não é utopia. Tudo bem a gente estar de 6 meses, 7 meses, 8 meses, mas o importante é que essa criança precisa nascer. E se a gente não olhar aquilo que está dentro do nosso coração, a gente impede o agir de Deus na nossa vida e de experimentar aquilo que Deus quer para nós. Porque veja, por muito tempo, e não faz muito tempo, eu coloquei o reino de Deus não como algo racional, que eu tivesse esse entendimento, mas eu coloquei o reino de Deus como segundo plano na minha vida. Por muito tempo. Porque vir à igreja e mesmo participar da igreja e servir, mesmo assim, a gente pode ter o reino de Deus como segundo plano na nossa vida. Entendem, gente? É muito simples isso.